Vamos então agora a uma breve conversa com o Dr. Rui Verde para nos explicar em pormenores como está a decorrer todo este processo e nós já voltamos. Boa noite. Estamos a falar hoje, mais uma vez, de uma decisão um pouco controversa. 883, acórdão do Tribunal Constitucional respondendo à interposição de recurso por parte da defesa de Walter Filipe. Este recurso, qualquer que fosse a sua decisão, seria com efeito extensivo. Isto porque os arguidos nele envolvidos estão indiciados pelos mesmos ilícitos. Ora, o Tribunal Constitucional verificou várias incongruências. Mandou que o Tribunal expurgasse, mas há nulidades que são insanáveis. Será que o Tribunal Supremo entendeu que a nulidade é o mesmo que anulabilidade? Será que, havendo a espinha principal, Estado eivada de vícios, é possível colar-lhe com cola-patex e corrigir um erro que atenta contra os direitos fundamentais do cidadão? Para podermos analisar o acórdão complementar 135/20, temos em linha e já em estúdio o Dr. Rui Verde. Dr. Rui Verde, como é que viu tudo isto? Temos 2 em 1 e depois aqui esta sanduíche, uma gincana para a direita, ou foi simplesmente um abalroamento da decisão do Tribunal Constitucional? Olá, boa noite, William, e boa noite a todos que nos ouvem. Bom, comentar estas decisões não pode ser bem como um jogo de futebol, porque estas coisas são um bocado complicadas e, portanto, temos que ir passo por passo, tentar explicar o melhor possível o que se passou e o que, na minha opinião, está certo e o que está errado. E esta decisão tem um aspecto que está sendo contestado, mas que se pode considerar que está certo, e tem outro aspecto que ninguém fala e que eu considero que está errado. Mas vamos por partes. Em relação digamos assim, à conjugação da decisão do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo, o que é que o Tribunal Supremo fez? Leu a decisão do Tribunal Constitucional com o seguinte efeito prático: temos que considerar o depoimento do Presidente José Eduardo dos Santos. E, nessa medida, o que o Tribunal Supremo vai fazer foi considerar o depoimento do Presidente José Eduardo dos Santos, entendendo deste modo que estava a cumprir a decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, mas como é que é isso de entender? O que é isso de entender? Nesse aspecto, a decisão do Tribunal Constitucional permitiria duas interpretações, e eu, aliás, já escrevi sobre isso aos... A decisão do Tribunal Constitucional que diz a decisão violou o princípio de julgamento justo, e dava como exemplo o tal depoimento, ou tal carta do Presidente José Eduardo dos Santos. E a questão que eu sempre coloquei é se bastava considerar a decisão do Presidente José Eduardo dos Santos ou se haveria outros aspectos a considerar que o Tribunal Constitucional não focou diretamente. O que o Tribunal Supremo considerou foi que bastava considerar a carta do Presidente José Eduardo dos Santos. E isso fez. Ora bem,
aqui, ao ter esta interpretação, abre uma nova possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional, dizer que esta interpretação do Tribunal Supremo foi restritiva. Mas, do ponto de vista formal, na minha opinião, ao contrário das opiniões que já vi hoje exprimidas, é que o Tribunal Supremo cumpriu os mínimos olímpicos, digamos assim, exigidos pelo Tribunal Constitucional. Onde é que está o problema desta decisão? Está precisamente na consideração da Carta do Presidente Eduardo dos Santos. A Carta do Presidente Eduardo dos Santos é um facto conhecia que os arguidos agiram mediante o cumprimento de indicações ou de ordens ou de instruções do Presidente Eduardo dos Santos. O que é que o Tribunal Supremo veio dizer? Que ordens ilegítimas é também um crime. Isto é, mesmo que nos deem uma ordem, se nós sabemos que essa ordem é ilegal, estamos a cometer um crime. Isso até pode ser assim, mas o Tribunal Supremo esqueceu-se de uma coisa. Em todo caso, há uma diminuição da culpa. A pessoa tem a sua culpa diminuída se o contexto em que está a agir, isto é, se a decisão que toma de cometer o tal crime que diz que cometeu, foi feita debaixo de uma ordem ou não. Ora bem. Doutor Rui, pode levantar um bocado a sua câmara. É que estamos a ver com a cabeça. Pode levantar ligeiramente só a sua câmara para não lhe vermos com a cabeça cortada. Não vou cortar a cabeça. Portanto, isto quer dizer o quê? Que o Tribunal Supremo, ao considerar a carta do Presidente Eduardo dos Santos e ao perceber que... Saiu, não temos agora a sua imagem. Como? Não temos agora a sua imagem. Não temos agora a sua imagem. Estamos sem a sua imagem por alguns instantes. Pois, portanto, o que se pode entender aqui da explicação do Dr. Rui Verde é que há um aspecto positivo e um negativo. Positivo da interpretação extensiva por parte do Tribunal Supremo. Positivo no sentido que não é contestável em termos de doutrina legal, mas as partes podem recorrer para o Tribunal Constitucional desta interpretação. Um minuto só, doutor, enquanto de facto o estúdio prepara. Estamos a ver se caçamos a sua imagem. Ela está a algures com o satélite em Nambongon. Então vamos tentar aproximá-lo para cá. Exatamente, assim está bom, Batumona. Ok. E nós vamos então ver a uma decisão, os pacientes foram, exatamente. Há uma decisão, do ponto de vista formal, eu entendo que o Tribunal Supremo cumpriu os mínimos em relação à decisão do Tribunal Constitucional. O erro nesta decisão está naquilo que se chama a apreciação de mérito ou a justiça. E o facto, qual é? É não ter em conta a diminuição da culpa dos arguidos por terem agido num contexto de instruções do Presidente José Eduardo dos Santos. Obviamente que isso diminui a culpa. É de bom senso, se eu estou a agir cumprindo uma ordem do Presidente da República, tenho menos culpa do suposto crime que estou a cometer, porque estou a cumprir uma ordem, não se contesta ordens do Presidente da República assim à partida. Portanto, no mínimo, as penas, considerando a carta do Presidente Eduardo dos Santos, deviam ter sido diminuídas, porque a culpa está acumulada. Ao não serem diminuídas,
eles podem alegar que o Tribunal não está a ser isento, está a querer, embora respeitando as formalidades, há aqui um problema substantivo, não está a ser imparcial. Este, para mim, é o principal problema desta decisão. Não é como muitos colegas estão a dizer que foi contra a decisão do Tribunal Constitucional. Não foi, respeitou-a em termos formais de direito, mas não respeitou em termos daquilo que é a justiça substantiva, a justiça real, que no fim do dia é o que se pretende num caso. E a justiça real é esta, deixa de ser muito simples. Se condenamos uma pessoa sem ter em conta que ele obedeceu às ordens do Presidente da República de 5 anos de prisão, se depois percebermos que ela afinal obedeceu às ordens do Presidente da República, temos que diminuir essa pena. Ao não diminuirmos essa pena, damos uma impressão que não queremos, que não estamos a ser imparciais, que não estamos a apreciar aquilo que se chama no direito a culpa da pessoa. Nós sabemos que uma pessoa que obedece a ordens é menos culpada que uma pessoa que não obedece a ordem nenhuma e que age por impulso próprio. E, portanto, este é o problema essencial que eu vejo nesta prova. Não é um problema de choque de tribunais, é um problema de falta de isenção na apreciação da culpa dos arguidos. Não sei se me estou a fazer entender, estou a tentar simplificar o mais possível. Sim, sim. É difícil simplificar. Sim? Bom, mas aqui o doutor fala da interpretação da carta do presidente José Eduardo dos Santos. Isso. Havendo um governo unipessoal, havendo uma escravidão face ao direito e imparcialidade dos juízes, como é que, em sã consciência, alguém, mesmo magistrado, pode não cumprir uma decisão do Presidente da República, sabendo-se os poderes que a própria Constituição atípica lhe confere? Ora bem, é esse o meu ponto, precisamente. No mínimo, diminui a culpa. Tem-se muito menos culpa. E no máximo, levaria à absolvição. E o meu ponto é este. O Tribunal Supremo, ao não mudar absolutamente nada, não está a ter em conta este aspecto. É precisamente esse ponto que levantou que eu estou a sublinhar. E ao não ter em conta esse aspecto, obviamente levanta suspeitas de falta de isenção, como é óbvio. Bom, e isto consegue purificar ou poluir ainda mais o ar putrefacto da justiça? A justiça é sempre assim. Nesse aspecto, há sempre estes conflitos. Mas teria sido melhor que, mesmo o Tribunal Supremo, se quisesse manter a comparação, e tinha direito a fazê-lo, mas que tivesse esta atenção à nova gradação da pena, que era forçosa haver uma nova gradação da pena. Portanto, de facto, dá a ideia que na prática se teve nas tintas, e isso não é bom. Agora, na graduação das